Boa tarde, sexto ano. Vamos iniciar mais uma aulinha de ciências. E hoje nós vamos falar sobre o sistema cardiovascular, né? Sistema cardiovascular, nós vamos falar um pouquinho sobre o coração, vasos sanguíneos, sangue, né? Nas nossas aulas anteriores, nós trabalhamos aí com o sistema digestório, sistemas respiratórios, entendemos a importância, né, do bom funcionamento desses sistemas para a manutenção da nossa saúde. E hoje nós vamos falar do nosso coração, que a gente sabe que é uma das máquinas mais importantes do nosso corpo também, ok? Então, para iniciar, gente, o sistema cardiovascular ele é formado, como eu falei, pelo coração, por vasos sanguíneos e por sangue, né? No caso, gente, o organismo humano e de todos os animais, ele é percorrido pelo gás oxigênio, do ar atmosférico, que é absorvido pelos pulmões, né? A corrente sanguínea, ela tem como finalidade, basicamente, gente, distribuir os gases e os nutrientes que são absorvidos dos alimentos, né? Aí que são absorvidos pelo intestino delgado e para todas as células do corpo, né? Que é através do sistema cardiovascular, que é constituído, como eu falei, por vasos sanguíneos, por onde circula o sangue, que é impulsionado pelo músculo cardíaco, que é impulsionado pelo coração, ok? Pronto. Os componentes do sangue, né? O nosso sangue, ele é constituído aí deixa eu voltar um pouquinho aqui, pronto. Vamos voltando aqui, vamos explorar um pouco o sistema cardiovascular. Ele pode ser comparado a um sistema de trânsito, como uma metrópole, né? No qual, com suas ruas e avenidas, são os vasos sanguíneos, formam uma rede que interliga todos os bairros, que são os órgãos, ao centro da cidade, que é o coração. Então, a gente sabe que o coração é como se fosse realmente o centro da cidade, que e aí o transporte de pessoas, que seria o sangue. Portanto, gente, a gente pode dizer que esse sistema é responsável pela circulação do sangue do nosso corpo. E desempenha aí importantes funções, como transportar os nutrientes, gases excretantes, né, celulares, os excretos celulares, hormônios, enzimas e anticorpos. Gente, regular a temperatura do nosso corpo também, regular a temperatura do nosso corpo. Ou seja, esse sistema é formado pelo coração, os vasos sanguíneos, que são as artérias, veias e capilares, e pelo sangue, como eu falei anteriormente. Então, agora sim, vamos falar um pouquinho sobre os componentes do sangue, né? O sangue, ele é um fluido vermelho, todo mundo sabe como é, né, a característica do sangue. Ele é meio viscoso, homogêneo, e é formado por uma parte fluida e uma parte celular. Trata-se, gente, de um tecido conjuntivo no qual as células se encontram no material intercelular, que é o plasma, certo? E a parte, né, celular, então essa parte líquida intercelular é o plasma. E a parte que é intracelular, que é aquela parte que a gente não consegue observar a olho nu, ela é formada pelas hemácias, os leucócitos e as plaquetas, ok? Então, basicamente, a função das hemácias, ela é o quê? Elas transportam o oxigênio dos pulmões para os tecidos, que é por intermédio aí das moléculas de hemoglobina, que são as proteínas que dá a cor vermelha ao sangue, viu? A hemoglobina é a proteína que dá a cor vermelha ao sangue, que está localizada no citoplasma celular. Quando maduras, elas não possuem mitocôndrias ou complexo Golgiense e nem os lisossomos, viu? E por essa razão, o seu metabolismo é baixo, e isso aí implica em um curto período de vida, que é cerca de apenas 4 meses. E ela também mantém sua quantidade no sangue constante por meio de substituições, que é realizada aí pela medula óssea vermelha, ok? No caso dos leucócitos, nós falamos aí sobre as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? Você vê aí nessa imagem, nós temos esses glóbulos vermelhos. Aí vamos falar agora sobre os leucócitos, que são esses glóbulos brancozinhos. São as células que são anucleadas, né? E possuem as seguintes características. São produzidas pela medula óssea vermelha, viu?
Elas defendem o nosso organismo contra os agentes patogênicos. Então, são as nossas células de defesa, as células que nos protegem, né? Dos patógenos, que são aqueles causadores de doenças. É o nosso exército de defesa, viu? E as plaquetas ou trombócitos, né? São os corpúsculos anucleados que possuem as seguintes características, né? São produzidos pela medula óssea vermelha também e previnem hemorragias, já que eles atuam diretamente na coagulação sanguínea. Então, é extremamente importante nessas plaquetas, elas atuam na coagulação sanguínea. Os vasos sanguíneos, gente, eles são as nossas avenidas, como falei no início do nosso capítulo, né? E é por onde é realizado o transporte de substância. Então, elas constituem uma longa rede de tubos pelo qual o sangue é produzido, né? Tem até uma imagenzinha mais na frente, para vocês entenderem. Assim como as cidades, elas possuem diversos tipos de rua. Então, vamos lá. Ó. E os nossos vasos sanguíneos, eles podem ser classificados em artérias, veias e capilares. No caso das artérias, gente, são vasos sanguíneos que conduzem o sangue do coração a todos os órgãos do nosso corpo. Então, é o condutor aí do sangue para todos os órgãos do nosso corpo. E elas apresentam parede espessas, grossas, né? E pulsação. E não possuem aí as válvulas. As veias, gente, são vasos sanguíneos que conduzem o sangue dos órgãos para o coração. Então, elas apresentam parede delgada e não pulsam também, viu? Às vezes, elas possuem válvulas, já no caso das veias, diferente da artéria, elas possuem válvulas que impedem que o sangue ele flua na direção contrária. Então, essa válvula ela serve como impulsionamento para que o sangue ele percorra o caminho correto e não o caminho contrário, né? Seria mais ou menos isso. E os capilares, eles possuem paredes muito finas, são constituídas de uma única camada de células. Ele apresenta aí fluxo sanguíneo de baixa velocidade e ligam as artérias às veias, é como se fosse um ligamento. E é nesses vasos que ocorrem as trocas de nutrientes, de gases, dos resíduos também com as células. E por isso, gente, essas paredes elas são tão finas, né? De modo que propicia aí essa passagem, né? À medida que se distanciam aí do coração, as artérias vão se ramificando, se tornando mais finas até chegar aos capilares, ok? Falamos aí um pouquinho sobre as veias, sobre os vasos sanguíneos. Vamos entender aqui um pouquinho o nosso coração. Então, o coração humano, gente, ele é constituído basicamente por 3 camadas. Vamos entender. Ele é um órgão essencialmente muscular, ou seja, ele é completamente muscular, oco, com 4 cavidades que são responsáveis pelo bombeamento do sangue que circula no nosso corpo, né? O tamanho do coração ele pode variar e pode ser comparado com o de um punho fechado, né? Então, se você fechar sua mãozinha aí, o punho fechado é basicamente o tamanho do seu coração, viu? E possui aproximadamente até 400 gramas. Está localizado na parte central do tórax, né? A gente sabe onde é. É formado por um tecido muscular estriado, gente, que é chamado de miocárdio, ok? E se apresenta envolvido por 2 revestimentos de interno, que é uma mucosa chamada de endocárdio e o outro externo que é chamado de pericárdio. Então, o coração ele possui as 4 cavidades, são 2 superiores, que são os átrios ou aurículas, e 2 inferiores, que são os ventrículos, ok? Então, ó, gente, o pericárdio é a membrana que reveste externamente o coração. É como se fosse um saco, tá certo? O pericárdio é como se fosse um saco. O endocárdio é a membrana que reveste internamente as cavidades do coração, né? E o miocárdio ele é um músculo que é responsável pelas contrações, né? Vigorosas e involuntárias do coração. E situa-se entre o pericárdio e o endocárdio. O miocárdio ele é responsável pelo pulsar do coração. Ok? Pronto, a gente vê aí, né? Uma imagem do coração, o átrio direito, o átrio esquerdo, a artéria pulmonar, veia cava, a aorta,
a veia pulmonar, o ventrículo esquerdo, músculo cardíaco, ventrículo direito, veia cava inferior. Então, gente, o funcionamento do coração é realizado através de duas fases, que é a diástole e a sistole, que são aí, respectivamente, falei das camadas internas do coração, né? Vamos lá, deixa eu explicar aqui um pouquinho sobre essa questão no coração humano existem 4 cavidades, como eu falei anteriormente, antes da gente falar um pouquinho sobre a diástole e a sistole. Então, assim, essas 4 cavidades é o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, certo? O sangue que entra no átrio direito, gente, ele passa para o ventrículo direito. E o sangue que entra no átrio esquerdo passa para o ventrículo esquerdo. Então, veja aí na imagem mais ou menos como é que funciona. Na metade direita do coração só circula sangue venoso e na metade esquerda só circula o sangue arterial. E entre essas duas aí tá situada as válvulas, viu? Então, para não complicar muito para vocês, né? Então, ó, o coração ele funciona como uma espécie de bomba que se contrai e se dilata, né? E aí nós temos a sistole e a diástole. A sistole, gente, é a contração da musculatura do coração, certo? E a diástole é o relaxamento da musculatura do coração. Então, esse processo ele acontece de forma sincronizada. E aí, se os átrios eles estão em sistole, estão contraídos, né? A contração, os ventrículos eles vão estar em diástole, que estarão dilatados. Isso faz com que o sangue passe dos átrios para os ventrículos pelas válvulas. Eu sei que pode ser um pouquinho confuso, viu, gente? E se os átrios eles estão em diástoles, ou seja, dilatados, os ventrículos eles vão estar em sistole, ou seja, contraídos. E esse mecanismo ele abre as veias pulmonares do átrio esquerdo, permitindo aí a chegada do sangue arterial ao coração. E as veias cavas no átrio direito, que é permitindo a chegada do sangue venoso que vem de todas as partes do corpo. Então, é a pulsação do coração, né? Então, se ocorre contração nos ventrículos, o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo por uma artéria chamada aorta, né? Para todo o corpo. E o venoso sai do ventrículo direito para os pulmões, né? Através da artéria pulmonar. Então, entendemos aí o que é a diástole e a sistole. E a gente tem uma questãozinha sobre o que é a pressão arterial, né? A gente entendeu que a passagem do sangue pelos vasos é comandada pelo coração, né? É uma bomba, ele bombeia o sangue pelos vasos através dos movimentos da sistole e da diástole, ou seja, contração e dilatação, né? O sangue, ele invade as artérias exercendo uma pressão e dilata, né? E essa pressão é chamada de pressão arterial. Em pessoas jovens, gente, a pressão sistólica, ou seja, a pressão de contração é ventricular máxima, cerca de 120 mm, ou seja, 12 aí, e a pressão diástole ventricular, a mínima é de 80, ou seja, de 8, né? E é importante que essa pressão arterial ela se mantenha nos valores recomendados, ou seja, aí entre 12 de pressão sistólica e outro de pressão diástole para um adulto, né? O famoso 12/8, né? Que a gente ouve falar tanto. Então, é o ideal aí para a pressão, né? E quando a pressão ela está abaixo desses valores, que é a hipotensão ou a pressão baixa, né? O sangue ele pode não circular na intensidade necessária e o oxigênio não chegar em quantidade suficiente nas células. Já o contrário, que é a chamada hipertensão, né? Ou a pressão alta, é quando a pressão sistólica ventricular ela tem valores a partir de 14, né? E pressão diástica ventricular a partir de 9, então 14/9 aí. E pode ocasionar, gente, danos nos vasos sanguíneos. Isso a gente sabe que pode provocar sérios problemas à saúde, principalmente relacionado ao coração, né? Vários problemas relacionados ao coração. Pronto, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os grupos sanguíneos, né? De forma breve. Então, a circulação sanguínea no corpo humano ela é considerada completa, pois o sangue venoso e o sangue arterial eles não se misturam, né?
Também é considerado dupla, pois naquele processo que acabamos de descrever, o sangue passa por duas vezes pelo mesmo, pelo coração, né? Então, a grande circulação, também chamada de circulação sistêmica, né? O sangue arterial, ele sai do ventrículo esquerdo. Gente, eu acabei pulando, né? E fui logo Ai, peraí. Pronto. Ali a gente tá em grupo sanguíneo, não estamos em grupo sanguíneo ainda, né? Perdão. Então, nós temos aí a grande circulação, que é chamada de circulação sistêmica, que é onde o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo através da artéria, né? A aorta em direção às células, tecidos e os órgãos do corpo, levando as células do oxigênio e os nutrientes. E nós temos aí a pequena circulação, que é também chamada de circulação pulmonar, que é o sangue venoso, ele chega repleto de gás carbônico dos órgãos de todo o corpo, sai do ventrículo direito através da artéria pulmonar e segue em direção aos pulmões, onde libera esse gás carbônico e recebe o oxigênio, retornando aí, gente, a artéria. E aí é rico em oxigênio para o átrio esquerdo do coração pelas veias pulmonares. Ok? Agora que a gente vai falar um pouquinho sobre grupos sanguíneos, gente. Os grupos, né, como a gente percebeu, né, a circulação sanguínea ela é vital para o funcionamento de todo o corpo, obviamente. E existem aí condições em que esses líquidos são importantes, né? São tão importantes, não é suficiente para cumprir suas funções, como alguns casos graves de anemia, por exemplo, né? As hemorragias ou mesmo a perca de sangue e cirurgias. Hoje é possível contornar toda essa situação porque existe esse teste sanguíneo, né? E aí você sabendo qual é a sua tipagem sanguínea consegue receber a doação, né, de sangue que for compatível com o seu, né? Então as hemácias humanas elas podem conter dois tipos de proteína, que é o aglutinógeno, que é o A, e o aglutinogênio, que é o B. As pessoas que possuem o aglutinógeno, o A, possuem tipo sanguíneo A. E as pessoas que possuem o aglutinogênio B possuem do tipo B. As que possuem ambos são do tipo AB, né? E as pessoas que não possuem são do tipo O. Já o plasma humano, há dois tipos de aglutinina, que funcionam como anticorpos, né? Anticorpos são o quê? São substâncias que neutralizam ameaças ao nosso organismo, são as nossas células de defesa, né? E as aglutininas, elas podem ser anti-A ou anti-B. E como o próprio nome sugere, elas neutralizam respectivamente, os aglutinogênios A e B, assim como os tipos sanguíneos apresentam a seguinte composição. Então, olha aí. Grupo A, aglutinogênio A e ele é anti-B. Grupo B, aglutinogênio B e a aglutinina é anti-A. O grupo O, ele não possui aglutínico, né? Aglutinogênio, perdão. E a aglutinina é anti-A e anti-B. Ok? Então, e o grupo AB, ele possui o aglutínio A e B, então ele não possui nenhum anti, ele nem é anti-A nem anti-B, então não possui a aglutinina. Espero que vocês tenham entendido. Então, vamos lá. Se uma pessoa ela possui aglutinogênio A, obrigatoriamente não poderá ser aglutinina anti-A. Então, ela não pode ser uma aglutinina anti-A porque ela possui o aglutinogênio A. Da mesma forma que acontece com o aglutinogênio B, né? Se isso ocorresse, seriam observadas reações de aglutinação de hemácias, que são os coágulos, o que poderia levar ao entupimento dos mais variados vasos sanguíneos. Por isso que precisa saber qual é a sua tipagem sanguínea para você não receber um tipo sanguíneo errado e acontecer isso, viu, gente? A circulação do sangue no organismo como um todo pode inclusive levar à morte. Por isso, né? Além disso, ao se doar e receber sangue, também devemos observar o fator reagente, o fator RH. Trata-se de uma proteína que, quando presente nas hemácias, dizemos que o indivíduo é RH positivo, né? Já o contrário chama-se RH negativo. Essa proteína ela é neutralizada pelo anticorpo anti-RH. Assim, se um indivíduo RH negativo recebe uma transfusão de sangue RH positivo, o seu sangue ele reage contra esse antígeno, né?
produzindo aí anticorpos. Logo, deduzimos que é terminantemente proibido o indivíduo RH negativo receber uma transfusão de sangue de um portador RH positivo, ok? Isso explica porque, né, ao informarmos nosso tipo sanguíneo, dizemos que ele é positivo ou negativo. E é preciso que haja uma compatibilidade quanto ao grupo A, B ou O, e também quanto ao fator reagente, que é o RH positivo ou RH negativo, para que as transfusões sejam feitas com segurança. Certo, galerinha? Vamos falar um pouquinho rapidinho aí sobre o sistema linfático, né? Além dos vasos sanguíneos que transportam o sangue, nós temos outro sistema de vias, né? Por onde circulam substâncias fundamentais ao funcionamento do nosso corpo. E esse sistema ele consiste numa rede de vasos de pequeno calibre aí, com extremidades fechadas, né? Que nós chamamos de sistema linfático. E ele é constituído por glânglios linfáticos, linfonodos, baço e linfa, ou seja, gânglios linfáticos ou linfonodos, baço e linfa. Então, os glândulos linfáticos ou linfonodos são pequenas dilatações distribuídas ao longo do vaso linfático que funcionam como filtros para substâncias nocivas, né? O baço, ele é um órgão de estrutura esponjosa, ó, localiza-se no lado esquerdo da parte superior do abdômen, logo atrás do nosso estômago. Possui cor arroxeada e tem forma ovoide, pode ser dividida em duas regiões. A branca, que é a mais interna, é responsável pelo combate às infecções através da produção dos linfócitos, que são as células de defesa, e, consequentemente, de anticorpos, são substâncias capazes de identificar os invasores, né? E também a vermelha, que é mais externa, responsável pela filtração do nosso sangue, né? E a linfa, gente? A linfa é um fluido esbranquiçado que é formado a partir do sangue sem hemácias, contendo aí o plasma, leucócitos, gorduras, proteínas, e aproximadamente 2 a 3 delas vêm do nosso intestino e do fígado, através dos vasos linfáticos, num trajeto único rumo aos linfonodos, né? Nos quais aí é a filtração. O ponto final desses vasos linfáticos são as veias cavas, né? Onde a linfa se mistura com o sangue venoso, ok? Então a transfusão até dessa linfa também, ela está no sangue, né? A importância da circulação linfática, ela está voltada para a absorção de detritos, macromoléculas produzidas pelo metabolismo celular e que não consegue ser eliminada pelo sistema cardiovascular, ok? Sistema cardiovascular, e assim como a gente viu em todos os outros sistemas, é sinônimo de saúde, mas também tem algumas doenças que atingem aí esse sistema. Nós temos a anemia, a hemofilia, a arritmia, né? Então, muitos problemas que acometem o nosso sistema cardiovascular também pode ser recorrente, gente, de uma alimentação desequilibrada ou hábitos pouco saudáveis, como o uso de pessoas fumantes, né? O uso do cigarro, o sedentarismo, e outros também podem ser recorrentes de hereditariedade, viu? Então, as doenças do sistema cardiovascular podem acometer o sangue, os vasos sanguíneos ou até mesmo o coração. E é importante a prática de exercícios físicos regularmente, equilibrar a alimentação, evitando aí o excesso de gorduras que podem se acumular nos vasos sanguíneos, viu? E até provocar obstruções, né? E evitar também a alimentação excessiva de sal, que pode alterar a nossa pressão arterial. Então, ó, a anemia, ela pode ser entendida como uma diminuição da taxa de hemoglobina na corrente sanguínea. A causa mais comum é a deficiência de ferro, quando ela recebe o nome de anemia ferropriva, né? É mais frequente aí na fase de crescimento das crianças ou no período onde a mulher perde sangue, que é a menstruação e a gravidez, né? A hemofilia é uma doença hemorrágica e hereditária. No caso da hemofilia, ela é hereditária, viu? Se caracteriza por uma deficiência no mecanismo de coagulação do sangue. Em condições normais, o sangue ele leva de 5 a 15 minutos para coagular. Já nas pessoas que possuem, nos hemofílicos, né, como são chamados, esse tempo ultrapassa aí até 30 minutos. E o mecanismo de coagulação do sangue é responsável por interromper os sangramentos, né? Então acontece deles acabarem sangrando demais, né?
Como o sangue desses indivíduos eles não possuem fator de coagulação, não há cura, mas tem um tratamento que é feito com reposição da proteína sobre acompanhamento do médico, né? Especializado. A arritmia, né? A gente percebeu que nosso coração ele bombeia o sangue e realiza os movimentos ordenados, né? Para que o sangue se distribua de forma correta e no tempo certo também. Quando esse movimento ele sofre alterações, acelerando aí acontece a taquicardia e desacelerando a braquicardia, né? Bradicardia, ou mesmo batendo de forma irregular. E aí é onde nós temos uma arritmia cardíaca. O paciente ele pode sentir tontura, falta de ar, dor no peito, sensação de aceleração ou lentidão nos batimentos cardíacos. E elas podem ser decorrentes de diversas causas, como estresse, diabetes, hipertensão ou até mesmo obstrução aí nos vasos sanguíneos. E é por isso que deve se identificar a causa desse problema. E no caso do infarto, gente, quando as artérias, nossas artérias que levam o oxigênio ao coração, ela sofre algum tipo de estreitamento, pode haver o bloqueio desse fluxo sanguíneo que vai, né, para o coração. E esse estreitamento, ele normalmente é decorrente de placas de gordura que se formam no interior dos vasos, que são chamados de ateromas. Então, por isso, a prática de exercício, evitar comidas gordurosas. Se esse bloqueio ocorrer por tempo indeterminado, uma parte do músculo cardíaco pode não receber oxigênio adequado, ocorrendo a morte aí de suas células, viu? O infarto ele pode causar dor no peito, falta de ar, palpitações e fraqueza. Dependendo de uma área atingida, pode causar danos permanentes, né? As funções motoras, pessoas que ficam aí com grandes sequelas, né? Ou até mesmo levar à morte. A morte súbita. Por isso é muito importante, né, controlar os fatores de risco, como obesidade, tabagismo, realizar exames periódicos para detectar qualquer tipo de obstrução nessa área. Pronto, é isso. Finalizamos a nossa aulinha sobre sistema cardiovascular. Qualquer dúvida, né, estou à disposição no WhatsApp para tirar. Mas antes de tirar qualquer dúvida, leia o livro, acompanhe. Tem muitas informações importantes. Realize a atividade no livro de ciência nas páginas 169 e 175 e na página 182 a 185, ok? E página 176 também. Então é isso. Beijinhos da tia Rai. Até a nossa próxima aulinha, viu?